Como é bom bater no Tricas, fala a verdade. É gostoso demais bater no tricolor, velho. Ah, o Tricas, o pequeno do Morumbi, é muito bom bater nos caras, velho. Pena que a gente não humilhou. Hoje dava pra ter humilhado. A gente entregou 2 gols pros caras pra eles meio que ficarem um pouquinho contentes. Mas a verdade é que o Corinthians hoje poderia ter feito um 4, 5, tranquilamente. A gente dominou os 90 minutos praticamente do jogo. Praticamente os 90 minutos. E o São Paulo achou 2 gols em erros individuais do Corinthians. Se não fosse por isso, o Corinthians, além de vencer o clássico hoje em Itaquera, teria gerado uma crise ainda maior no adversário. Teria feito que o São Paulo ficasse ainda mais no buraco. Porque o Corinthians jogou muito futebol hoje. Parabéns pro Corinthians pelo clássico que jogou. A gente tem muita coisa boa pra falar hoje da vitória do Coringão pra cima do Tricas. Pena que a gente não conseguiu sair daquela zona incômoda. Mas de resto, jogaço. Vamos falar de Corinthians 3, Tricas 2, aqui hoje no canal do Nerd da Fiel. Vamos pra cima, rapaziada. Senta o dedo no like, deixa seu comentário, se inscreva, ativa o sino da notificação. Bora pra mais, bora pra 400 inscritos aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar do jogo de hoje, que primeiro de tudo, jogo de hoje, muita chuva, gramado escorregadio, gramado pesado. Tudo encaminhava para um jogo físico, para um jogo de choque. E teve isso durante grande parte do jogo. Só que teve um Corinthians que soube jogar a partida. E jogou muito bem. O Corinthians hoje contou com Garro, Bidon, Carrilho, Mateuzinho, Matheus Bidu, Lingard, jogando muito futebol. A dupla de zaga jogando muito futebol. O Hugo jogando muito futebol. Praticamente os 11 titulares jogando fino da bola. Se aproximando, buscando espaço, trabalhando nas deficiências do São Paulo. O Corinthians hoje teve um meio de campo que, além de querer ter a posse de bola, soube o que ia fazer com a posse de bola. E trabalhava, e tocava, e jogava. Quem acompanha o canal sabe que eu sou um fanzaço do André Carrilho. Um fanzaço. E me doía muito ver o Carrilho não jogando nada. Pelo contrário, ver o Carrilho comprometendo. Ver o Carrilho atrapalhando. Hoje o Carrilho jogou muito futebol. Hoje o Carrilho fez no meio de campo do Corinthians aquilo que ele fez nos melhores momentos dele com a camisa do Corinthians. Pegava a bola, calmava o jogo, esfriava. Quando precisava acelerar, acelerava. Quando precisava ajudar a defesa para sair, ajudava, virava a bola, chegava na frente, volta. O Carrilho foi um senhor no meio de campo. Do lado dele, um moleque, mas que tem uma capacidade de entrar na cabeça dos adversários que, assim, deve ser insuportável enfrentar o Breno Bidon. Insuportável. O Breno Bidon, ele começa o jogo e ele já começa o jogo perturbando o adversário, enchendo o saco do adversário. Ali, ó, ele é meio aquela catimba argentina, tá ligado? E que, como ele tá do nosso lado, é fantástico. Hoje, o segundo tempo, ele alugou um triplex na cabeça do lateral esquerdo dos caras, que ele só não foi expulso porque o Daronco, né? E porque do outro lado aqui era um time de preto e branco. Tava de preto e branco. Senão, ele teria sido expulso. Mas o Breno Bidon pega tudo que eu falei do Carrilho, acrescenta ao Breno Bidon com o último passe, o terço final do campo. Gosta desse linguajar? O Breno Bidon chegando à área, o Breno Bidon gerando chances de gol. Porque acalmar o jogo, abrir a bola quando precisava, fazer um 2. Ele fez tudo isso. Jogaço do Breno Bidon. Se o Breno Bidon conseguisse manter essa sequência desses jogos nesse nível altíssimo, o Corinthians vai fazer muito dinheiro com esse moleque no meio do ano. Mas é muito dinheiro. Porque a gente tá falando de um cara que, se for pra Europa,
é pra jogar em prateleira altíssima do Campeonato Europeu. Não é pra ir pra Shakhtar, pra Zenit, pra bosta de país que não fornece um campeonato bom. É pra jogar em topo de Premier League, de La Liga, enfim. E o Corinthians tem que saber vender esse cara. E aí eu quero falar de mais um meio-campo, que é assim... Tudo que eu falei do Carrilho, eu falo do Garro de novo. Como me dói criticar o Garro. E que jogo, que temporada que faz Garro a partir da chegada de Fernando Diniz. Hoje o Garro deu mais assistência. Se eu não estiver enganado, são 10 no Campeonato Brasileiro, 10 na temporada. E ele é um cara que, assim, eu não sei qual que estava sendo o problema dele com o Dorival. Se o problema era só físico, se era físico, técnico, psicológico. Mas o Diniz deu pro Garro algo que ele não vinha recebendo anteriormente. O Garro é um cara que acha o último passe, que é importantíssimo pro Corinthians. Ele é um cara que, mesmo a gente achando que a parte física dele não é boa, é um cara que tá os 90, 80 minutos que ele fica dentro de campo, ali, correndo. Ele aperta zagueiro, ele aperta o goleiro, ele vem buscar a bola, ele balança pra cá, ele vira pra lá. Aquela bola que você fala assim, aquela tem que virar. O Garro vira. Jogaço do Garro, carimbando toda a bola. A jogada pra chegar no gol adversário, ela tem que passar pelo pé do Rodrigo Garro. Parece que o Fernando Diniz falou assim, ó, a bola só pode chegar no gol se passar no pé do Rodrigo Garro. E ela tem passado. E tem que passar. Porque é o Rodrigo Garro que vai achar o Yuri Alberto em profundidade. É o Rodrigo Garro que vai virar uma bola pro Mateuzinho. É o Rodrigo Garro que vai partir em contra-ataque, vai receber uma bola lindíssima do Matheus Bidu, vai tocar pro meio pro Bidon fazer um golaço. É o Rodrigo Garro que tem que ser o cérebro desse time. E o Fernando Diniz tem conseguido extrair isso dele. E aí a gente fala, por exemplo, dos dois laterais, que são dois laterais que constroem pra cacete o jogo, mas constroem muita coisa. A calma que tem o Matheus Bidu pra sair com a bola é impressionante. Impressionante. Vai ter um dia que ele vai errar isso e vai dar merda federal. Só que é bonito de se ver. Bonito de se ver. Ele tem uma calma, ele tem uma tranquilidade, ele esfria o jogo. E é tudo que o Corinthians precisa em determinados momentos. Aquela bola que o zagueiro vem apertar, o atacante vem apertar, ele consegue clarear. Hoje ele acha um passe pro terceiro gol do Corinthians. Putaria o passe dele. E o restante do time, Lingard. Eu não entendi o tanto de crítica que o Neto ficou fazendo pro Lingard. Não entendi. O que ele quer mais do Lingard? Ah, o Lingard pega a bola, não parte uma pra cima da defesa. Seu cu. Teve uma bola no primeiro tempo que ele partiu pra cima da defesa sem ninguém pra ajudar ele. Nessa hora você vai virar, né, o craque Neto, que ele vira e não fala nada. Por que você não falou assim? Não, Lingard, tem que pegar a bola e recuar. Porque aí quando ele pega a bola e recua, você vira e fala assim, o Lingard não partiu uma pra cima. Mas parece que você tá dormindo vendo o jogo, mano. E o pior é que vai ter otário que vai acreditar e vai falar que, o Lingard não é nada demais. Outro ótimo jogo do Lingard. Ótimo jogo da dupla de zaga do Corinthians. Anularam o ataque do São Paulo. Gustavo Henrique e Gabriel Paulista anularam. E as pouquíssimas que passaram, o Hugo Souza tava lá, mano. O Corinthians faz um gol com o Ranieri de escanteio numa bela cobrança do Rodrigo Garro no começo do jogo. O Corinthians dominava. O Corinthians domina todo o primeiro tempo. O Yuri empilha as chances perdidas, empilha chances perdidas. E aí sai o gol dos caras aos 40 e eu quero fazer um parêntese sobre esse gol. É só uma coisa que me preocupa nesse gol, que é o Fernando Diniz, o último jogo do Corinthians foi contra Santa Fé. Santa Fé. E eu falei aqui no vídeo que eu consegui perceber mais o estilo Fernando Diniz clássico. Bola saindo de dentro da pequena área, o time todo trabalhando, a bola aqui, aquele estilo que preocupa a nós, nos preocupa muito. Hoje fez isso de novo. E eu acredito que aquele começo do Fernando Diniz, que a gente falava assim, cara, o Fernando Diniz tem, se precisar, tem saído no chutão. Tem tentado sair tocando, mas de uma forma menos arriscada, sem colocar a bola ali na frente da área, ali na pequena área, sem fazer que o goleiro tenha que sair com essa bola. Isso tá sendo... eu acho que isso tá tendo mudança nisso.
E essa mudança talvez eu não goste. Eu achei que o Fernando Diniz tinha meio que se adaptado. E isso não é uma crítica ao trabalho do Fernando Diniz até o momento. Mas é um temor pro que pode acontecer no futuro. Que era o Fernando Diniz virar e falar assim: beleza, as coisas estão funcionando, agora eu vou implementar aquilo que eu entendo de jogo na sua íntegra. Que é volante saindo lá de dentro do gol, é zagueiro saindo lá de dentro do gol. E é assim que eu entendo futebol. E eu acho que vai ser um erro se ele implementar isso de forma tão ali. Tem que ser isso, vai ser isso, se não for isso, pra mim tá errado. Eu acho que o começo do Fernando Diniz talvez seja aquilo mesclado com o que ele faz que vai dar a coisa perfeita. O Corinthians entrega o primeiro gol hoje num vacilo desse. O Ranieri baixa dentro, o Ranieri sai com a bola da pequena área. Ele já erra o passe e é gol dos caras. O cara tava dentro do gol. Então eu tenho temor com isso. E por que eu tenho temor com isso? O jogo tava tranquilo, o Corinthians fazia um ótimo primeiro tempo, o Corinthians dominava o jogo, o Corinthians era o senhor da partida. Tudo bem, no segundo tempo o Corinthians continuou o senhor da partida, mas pode ser um gol que você traz o adversário pra dentro do jogo e te prejudica pra cacete, velho. Pra cacete. Então eu acho que não precisa disso. Dá pra você sair jogando de outras formas, envolver o adversário de outras maneiras. E aí no lance do gol do Tricas, tem uma coisa que é muito engraçada, mano. Pô, isso é muito engraçado, velho. Ainda tem gente que fala que o Corinthians, no caso, é um clube muito favorecido pela arbitragem. É o clube que nossa senhora, a CBF ama o Corinthians. Saiu o gol dos caras. E o que aconteceu aí há um mês e meio, com dois jogadores do Corinthians, Alan e André? Eles pegaram na sacoleta, né? Eles pegaram na meter a mão, encheram a mão e foram expulsos de maneira correta. O que o jogador do São Paulo fez hoje? Ele meteu a mão na sacoleta? Não. Mas a expulsão foi por um gesto obsceno. Concordo, gesto obsceno. Pegar na sacoleta e mostrar para o adversário é um gesto obsceno. E você pegar a sua mão e simular, ele não encostou. O Daronco disse isso, ele não encostou. Mas eu não sou idiota, você não é idiota, ninguém que estava no estádio é idiota. E se tiver alguém em casa falando que aquilo ali é uma coisa que não foi um gesto obsceno, me desculpa, você é um idiota. Porque todo mundo sabe o que ele quis fazer e o que ele fez. O gesto obsceno nesse movimento, na altura do seu órgão genital... Ah, mano, tá de sacanagem. O pior de tudo é, o VAR demora 15 horas pra chamar. Quando chama, o Daronco vai, olha e fala assim: não vou expulsar o cara porque ele não encostou. A regra vai ser essa, então? Se a regra for, você pode pegar a caceta aqui, ó, mostrar o tamanho dos bagos, mas não encostar, aí beleza. Agora, se a regra só valer quando é aqui, ó, contra essa camisa, aí fica difícil pra mim. Enfim, contra o Corinthians tudo pode. Vamos lá, né? Segundo tempo, 6 minutos, gol do Corinthians, golaço. Mano, jogada bem trabalhada. O que eu imagino que tem que ser o dinizismo. Troca de passes, mas troca de passes com objetivo. Troca de passes tentando envolver o adversário. E o gol foi assim. É Mateuzinho tabelando com o Carrilho achando o Mateuzinho na profundidade, Mateuzinho cortando pro meio, deixando o zagueiro de bunda no chão e dando no ângulo do goleiro pra fazer o 2-1, pra fazer valer o jogo. 6 minutos sai o segundo, o Corinthians dominava. 13, Bidu acha uma bola em profundidade pro Garro, que leva, quando vê o Bidon no meio da área, toca, o Bidon domina na gaveta pra fazer o 3-1. E pra de verdade, mano, ali era pra ter acabado o jogo. Porque o Corinthians faz o gol aos 13. Ele domina o resto do jogo. Ele cria contra-ataques, ele cria chances. Não faz. E aí aos 42 o Mateuzinho faz um gol contra bizarro de escanteio. Bizarro, mano. Se o Mateuzinho fez um golaço ofensivamente, é a mesma proporção pro quão bizarro foi o gol dele, velho. E aí é um gol que sai no final do jogo pra dar um respiro pros caras e pra fazer com que o final de jogo tivesse um pouco de emoção. O São Paulo criou uma chance claríssima? Não. Mas ele finaliza no gol no final do jogo e poderia
ter feito com que essa vitória tivesse sido um empate que seria desastroso. O problema de tomar esse gol no final, o Corinthians estava saindo da zona do rebaixamento e pelo saldo de gols ali, o Corinthians volta para dentro da zona do rebaixamento, 17 pontos. Tá um bolo o Campeonato Brasileiro. Acho que do Corinthians, que é 17º, pro 7º colocado, se eu não estiver enganado, são 2 pontos de diferença. Tá muito apertado. O importante é vencer. Com vitórias, uma hora você sai. Mas seria melhor, né? Seria mais gostoso ter ganhado do Tricas e ainda saído da zona do rebaixamento. Destaques positivos do jogo pra gente matar isso. Bidon, Garrote, Carrídio e mesmo o Mateuzinho fazendo uma merda colossal. Ele jogou muito futebol hoje. Muito futebol. Se tivesse que trazer um destaque negativo, eu acho que o Yuri Alberto foi muito abaixo hoje. Muito abaixo de novo. Perdeu muitas chances. Então eu colocaria o Yuri Alberto como destaque negativo do jogo. E pra matar, falar dos uniformes do Corinthians, rapidíssimo. O segundo uniforme é putaria, mano. Ele lembra muito esse que eu tô usando, tirando esse fato dessa bosta desse patrocínio que tinha que manchar toda a camisa. Já vi várias pessoas com patrocínio que saiu. Essa daqui é de 2013, é linda. E essa atual, já tive a oportunidade de ver essa que lançaram agora. A segunda é 10 de 10. É coisa fina. E é algo que tem que ser institucionalizado no Corinthians. A segunda camisa do Corinthians é preto com lista branca. Acabou. Quer inovar? É a terceira, mano. Tem ótimas camisas do Corinthians preta, tudo, ótimas, toda preta. Terceira camisa. A segunda tem que ser essa. E se não quiserem fazer essa, virar a primeira. Eu super apoio. E a primeira aqui, a branca, também tá linda, básica, simples, remetendo o ano de 76, a invasão no Maracanã, a invasão ao Rio de Janeiro. Escudo, tá perfeita a camisa. Se o preço não fosse tão alto, seria ainda melhor. Mas de qualquer forma, parabéns, Nike. Quando vocês acertam, a gente tem que valorizar. Demoraram pra liberar a camisa, mas tá fantástica. Rapaziada, deixem seu like, se inscrevam no canal. O Coringão ganhou, o Coringão deu show hoje. O Coringão jogou muita bola, foi piedoso, ajudou o seu rival. Mas às vezes a gente tem que ter piedade um pouquinho dos outros. Piedade é o caralho. Vai, Corinthians, abre o olho, Corinthians, dentro da CBF. O Corinthians está sendo prejudicado jogo após jogo. Precisa ter pulso firme também, Osmar Stabile, Marcelo Paz e todos vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima. E vai, Corinthians!